Queridos irmãos e irmãs, hoje damos continuidade à leitura do Evangelho de São Marcos, tal como apresentada pela Igreja neste ano B do ciclo dominical. Retomamos a leitura de São Marcos no capítulo 2, a conclusão do capítulo 2 e o início do capítulo 3, que apresentam duas cenas que dizem a respeito do sábado. A palavra sábado significa descanso. Porque no Velho Testamento, a Escritura nos diz que no sétimo dia, Deus descansou das suas obras, de tal modo que Ele o santificou e o consagrou, para que assim todos devessem, nesse dia, descansar, nesse dia repousar. É interessante que o paralelismo entre o sábado e o domingo não é pleno, por várias razões. Em primeiro lugar, porque o sábado é o dia em que se conclui a velha criação. O domingo é o dia em que se começa a nova criação. O sábado é o sétimo dia, dia em que o Senhor descansou no sepulcro. O domingo é o oitavo dia, dia em que Cristo ressurgiu dos mortos para fazer novas todas as coisas. Porém, sobretudo no aspecto da observância, o sábado, tal como estava descrito na antiga lei, era um dia de simplesmente repousar. Não havia nenhum mandamento que dissesse que o judeu era obrigado a sacrificar nesse dia, a participar de algum culto nesse dia. Não. Era um dia de repouso, em que eles deveriam se dedicar à vida espiritual. No fundo, o mandamento do sábado é o mandamento que fala da vida espiritual, é o mandamento que fala do tempo que pertence a Deus e que precisa ser remido, precisa ser santificado, precisa ser aproveitado, precisa ser ocasião em que nós nos encharcamos, por assim dizer, da graça divina. Porém, no Novo Testamento, ele carrega o significado da ação da graça em nós. Não é apenas um dia em que nós nos dedicamos a ficar parados. O domingo no Novo Testamento é um dia de adoração, é um dia em que nós somos obrigados a participar da Santa Missa, em que nós somos obrigados a participar dessa Páscoa semanal e santificar a nossa semana. O texto começa dizendo: Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. O que significa arrancar espigas? Aqui eu vou fazer uma leitura mais espiritual do texto. Eu preciso aprender a colher as graças de Deus ao longo do caminho. Prestar atenção no que o Senhor vai falando comigo, nessa palavra que alimenta o meu espírito, que faz com que eu seja direcionado no meu caminho para a meta final, que é a união com Deus. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado que não é permitido? Todos nós, quando nos dedicamos à vida espiritual, teremos de enfrentar a incompreensão daqueles que estão à beira do caminho. Aqueles que não acolheram a palavra no seu coração.
Jesus, quando conta a parábola do semeador, diz que parte da semente caiu no meio do caminho. Estes são aqueles que escutam a palavra, mas não a compreendem, não a abraçam. Estes são incapazes de perceber justamente o proveito que tira o homem quando ele colhe a palavra, quando ele pega a semente, quando ele a leva ao seu coração, quando ele a medita, na sua caminhada rumo ao céu. Então Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. Ou seja, Jesus está mostrando aos fariseus: vocês estão esbarrando o tempo todo na palavra e não a estão compreendendo. É por isso que vocês estão à beira do caminho. A palavra cai em vocês, mas vocês não conseguem assimilá-la. Vocês não a tomam por quê? Porque só os sacerdotes podem comer dessa palavra. Ou seja, só quem tem um coração sacerdotal, só quem quer se unir a Deus e santificar a sua própria vida, só aquele que está com o coração desperto para as coisas sobrenaturais, dedicado ao Senhor, só esse percebe os movimentos do Espírito Santo. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, o sábado serve para alguma coisa. Ele tem uma função. A função do sábado é me levar à união com Deus. Caso contrário, ele se torna um preceito vazio. Ele se torna uma observância externa. E, sobretudo, nós não encontramos o Filho do Homem, que é Senhor do sábado. Nós falamos com Deus e não discernimos Deus em Cristo. Aqueles homens estavam diante do próprio Deus e não conseguiram percebê-lo. Porque toda a sua vida religiosa era feita de exterioridade. Eles estavam do lado de fora da vida interior. Jesus entrou de novo na sinagoga. A sinagoga é a casa da palavra. É onde a palavra é ensinada. É onde o judeu faz a sua oração. Havia ali um homem com a mão seca, com a mão paralítica, com a mão ressequida. O que significa o homem com a mão ressequida? O homem com a mão ressequida é o homem que tem uma vontade paralítica, que tem uma vontade morta. É o homem que não consegue perseverar do bom propósito. Ele não consegue agarrar as espigas de trigo no meio do caminho. Ele não consegue ter a mobilidade da graça. A sua mão está seca porque ele não consegue acometer o propósito do bem. Ele não consegue segurar aquilo que Deus coloca em sua mão, embora ele esteja dentro da sinagoga. Quantos cristãos estão dentro da igreja e não conseguem perseverar no caminho, justamente porque têm a mão ressequida, ou seja, têm uma vontade morta. Não conseguem querer. Não conseguem ter um objetivo firme de estar com Deus. Tudo os esmorece, tudo os cansa. Não conseguem perseverar na oração. Não conseguem perseverar na prática dos mandamentos. O tempo todo estão claudicando, tropeçando. Não conseguem dizer não ao pecado com força. Não conseguem fazer um propósito de permanecer nele. Não conseguem.
não conseguem porque a sua vontade é paralítica. Eles vivem num sábado sem sentido. Não conseguem repousar em Cristo pela fé para deixar a graça trabalhar neles. Eles criam um obstáculo para a graça, justamente porque a sua natureza está mole, morta, corrompida. E como é triste quando o pecado se torna em nós um hábito. Então, nós nos acostumamos com ele, nós já consideramos que tudo bem, é normal fazer o quê, infelizmente. Talvez não adianta nem eu me confessar, porque isso aqui já é uma coisa normal para mim. A vontade não consegue querer. A pessoa permanece o tempo todo numa espécie de eu queria, eu gostaria, eu desejaria, sempre numa quimera, sempre numa ilusão. Alguns o observavam a Jesus para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Geralmente, quem está com a vontade morta, e depois nós vamos ver que não é apenas isso, é algo pior do que isso, fica procurando defeito dos outros. Nunca olha para o seu próprio defeito. Pode ser em qualquer lugar, pode ser em casa, no trabalho, na igreja. Eu sempre estou olhando para ver se alguém vai errar, para ter de que acusar. Porque o erro dos outros anestesia a minha consciência para tapar os meus erros. Aquele que perde o seu tempo, o tempo todo olhando para o outro, olhando para o lado de fora, esse faz com que o seu coração se insensibilize para o pecado. E fica o tempo todo buscando nos outros a escusa para a própria mediocridade. Jesus, que não tem nada a esconder de ninguém, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. O homem poderia ter dito que não, poderia ter se escondido, ele poderia ter se ocultado atrás da sua vergonha. Afinal de contas, o Senhor o estava expondo. É exatamente isso. Uma pessoa, quando está com a vontade paralítica, ou ela vai para o meio e mostra para Deus a sua paralisia, ou ele enfrenta o problema de ser uma alma morta, uma vida parada, uma existência sobrenaturalmente esclerosada, ou ele vai continuar naquela posição para sempre. É preciso enfrentar a situação. É preciso olhar para a própria indolência, ao invés de ficar arrastando os pés e dizendo: quem sabe um dia quando eu terminar a faculdade, então eu vou conseguir, aí eu vou conseguir um emprego, quando eu conseguir um emprego bom, aí eu vou servir a Deus. Mas quando eu casar, enquanto eu não casar, eu não vou servir. Aí casa. Não, depois que eu tiver filhos e não sei o quê, depois que eu entrar numa ordem, numa congregação, depois nada. É agora ou nunca. A hora de ir para o meio e expor as trapaças da própria consciência é agora. Eu não posso adiar a minha conversão. Eu não posso pegar a minha conversão e dizer: olha, eu não vou, não, agora não. Mais tarde. Jesus está na sinagoga agora. Quem sabe se ele volta? Jesus está disposto a te curar agora.
Talvez amanhã não. Talvez esse segundo momento não volte. Então Jesus perguntou aos fariseus: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Veja, são duas perguntas. A primeira sobre o fazer e a segunda sobre o salvar. Sobre o fazer, no sábado é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Porque não fazer o bem é fazer o mal. Muitas pessoas dizem: eu não roubo, eu não mato, eu não defraudo ninguém. Tá, mas o que você faz de bom, sobrenaturalmente? Nada, então está fazendo mal. Não fazer o bem é fazer o mal. Portanto, não existe, enquanto nós estivermos nesse mundo, um verdadeiro descanso. Porque em qualquer circunstância, nós temos de nos posicionar. Ou eu vou fazer o bem, ou eu vou fazer o mal. E, portanto, a consequência dessa primeira pergunta é a segunda. É permitido salvar uma vida ou deixá-la morrer? Por quê? Aquele que não faz o bem, aquele que omite o seu dever, aquele que vai se encostando na vida espiritual e decaindo como quem desce uma ladeira, esse está morrendo, está perdendo a sua vida. Como dizia Santo Agostinho, na vida espiritual, quem não avança retrocede. Não há como, na vida espiritual, nós nos mantermos numa espécie de mediocridade pacífica. Há tantos que entendem errado a sentença de Aristóteles, quando ele diz que a virtude está no meio, virtus in medio. Então dizem: bom, eu não posso nem ser muito bom nem muito mal, então eu vou ser medíocre. Não. A virtude está no meio, não no meio baixo, no meio decaído. Ela está no meio como um cume entre dois extremos. Ou seja, eu não posso ser nem covarde, nem irresponsável. Eu tenho que ser corajoso. Eu preciso ter a altura do termo médio da virtude. Só que, se eu deixo morrer, não importa que eu não matei, eu não salvei. Eu preciso sair do ponto neutro, do ponto morto. Quantas pessoas estão com a vida espiritual no ponto morto? Pá! Baixaram o freio de mão. Colocaram no ponto morto. Primeiro que passar, empurra para onde quer. Se é para o inferno, vai para o inferno. Se é para o purgatório, vai para o purgatório. Mas não tem decisão. Não vai na direção do céu. O texto diz que, diante dessas duas perguntas, os fariseus nada disseram. Nada disseram. É assim. Nem fazem o bem, nem cooperam, só abrem a boca para falar mal dos outros, querem acusar, fazem perguntas inoportunas, e na hora de responder não falam nada, ficam ali com cara de juvita, sem ter o que dizer. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Cheio de ira e de tristeza. De ira, porque eles não querem o bem. Poderiam querer, mas não querem. E de tristeza, porque poderiam ter querido. Certa vez a irmã de São Tomás de Aquino lhe perguntou: o que fazer para chegar à santidade? São Tomás lhe respondeu: querer. São
São Tomás era um homem das respostas curtas, Tramontina, que cortam e resolvem tudo em uma tacada só. Querer. Eu quero. Eu quero ou não quero? Ou seja, a paralisia na vontade leva à paralisia da alma, do coração. Eu simplesmente permaneço duro, insensível. Eu permaneço numa posição estática, inamovível. Então Jesus disse ao homem: estende a mão. Se o homem tinha mão paralítica, como é que ele iria estender a mão? Ou seja, Jesus, para realizar o impossível, estava pedindo ao homem o impossível. Ou seja, não é que Jesus curou a fraqueza do homem, curou a paralisia, aí ele começou a sentir, está formigando a minha mão, nossa, que coisa, poxa vida. E aí ele, não é que estendeu mesmo? Pô, olha lá, o sangue está circulando, voltei. Não, não é isso. O homem está paralítico e ele fica curado enquanto ele estende a sua mão. É isso que nós chamamos, na teologia, de virtude infusa. O que é a virtude infusa? É assim, você faz força e a força está lá. Você não sabe como, mas a força está lá. E não é uma força humana, é uma força sobrenatural. Não tem muita explicação humana. Você exercita o ato de virtude, um ato de virtude forte, um ato de virtude heróica, e aquela força está em você. Você não sabe explicar como é que aquilo acontece. Porque é Deus. Só que é o seguinte, você fez a força. E por uma graça, a força estava lá. É isso que é a virtude infusa. Mas se eu não fizer força, a força não vai aparecer. Deus nos pede impossíveis. Ele só nos pede coisas impossíveis. Vencer o pecado, romper com uma situação que me leva para o abismo, me santificar, crer, esperar, amar, perseverar na oração até o fim da vida, enfrentar o inferno e vencê-lo. Deus só pede coisas impossíveis. Do ponto de vista das coisas para Ele, do apostolado, então é tudo impossível. Porque qual que é a força que eu tenho, qual que é a condição que eu tenho de converter alguém? É impossível. Eu não posso entrar no coração do outro e convertê-lo. Isso é obra de Deus. Só Deus pode fazer isso. Fazer novas criaturas, transformar a vida de alguém, trazer essa ressurreição espiritual que é a conversão. E então ele diz, ide pregar o evangelho. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele pede impossíveis. Por quê? Porque é Ele que faz o impossível em nós. Mas nós temos que colocar a nossa vontade para agir. A nossa geração é uma geração que tem uma vontade morta. Ninguém consegue perseverar no bem. Todo mundo quer se apoltronar na vida. Agora, nós temos aí, semana que vem, a festa do Sagrado Coração de Jesus, né? Nós temos aqui na igreja 24 horas de adoração, de quinta para sexta. Quem é que está disposto a passar 1 hora de madrugada com Jesus? Poucas pessoas. Quem é que está disposto a ficar de madrugada assistindo Netflix? Quentinho, debaixo das cobertas. Quem é que vai dormir de madrugada, às vezes alta madrugada, 4, 5 horas da manhã, assistindo 2 machos, um batendo na cara do outro?
e não tem coragem de dar uma vez por mês 1 hora de adoração ao Senhor. Quantas pessoas? Tantas. Por quê? Para Deus eu não posso nada, mas para mim mesmo, para minha poltronice, para eu ficar ali comendo meu doce de leite com queijo Minas, para eu ficar ali o tempo todo, fazendo a minha própria vontade, me paparicando, eu tenho toda a disposição possível. As pessoas não querem fazer por Deus. E elas vão o tempo todo se tornando cada vez mais fracas. Isso não tem nada a ver com força física. Está cheio de valentão de academia que corre de medo de uma barata. Que não tem força moral. Eu digo, homem, acorda, vai orar. Não consegue. Criatura, pega um livro, lê. Como é que eu faço para ler um livro? Simples. Começa na página 1, termina na última página. Eu não consigo. Não consegue por quê? Porque é um fracote moral. Pode ter força física, mas a vontade é tão potente quanto a de uma criança, que diante de qualquer coisa chora. Não tem força de vontade. Eu digo assim, você quer ser santo? Eu acho que sim. Não sei. Não é muito isso aí não. Tal. É aquela canseira. É aquela preguiça. Preguiça de Deus. Preguiça do bem. Veja que quando teve o show da Madonna, teve gente que dormiu, passou 2, 3 dias naquele lugar maldito, para glorificar ao diabo. Mas para servir a Deus, e muitas vezes servir a Deus, inclusive traz grandes vantagens para nós. Claro, você vai fazer a vida dar certo, você não vai perder o seu tempo, né? Você vai servir a Deus, você vai dormir de noite e trabalhar de dia, que é o que todo mundo que tem coisa para fazer faz. Você vai dormir cedo para acordar cedo, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai produzir, você vai rezar, você vai buscar o Senhor, etc, etc, etc. Isso é o que faz a vida ir para frente. As pessoas não têm força para isso. Elas ficam criando problemas. Poxa vida, poxa, será que eu não podia ganhar 1 milhão lá no Big Brother? Meu amigo, acorda. A vida não é fácil. E a vida espiritual é mais difícil ainda. Ninguém vai ao céu assim, em propulsão automática, né? Não existe isso. Não tem airbag espiritual que vai te segurar, te amortizar. Não tem isso. A porta é estreita. Para o inferno a porta é larga. Para o céu a porta é estreita. Portanto, bota essa vontade para funcionar. Faz propósito e cumpre. Aprenda a dizer não. A olhar e falar assim, minha vontade hoje é dormir até às 10, então eu vou acordar às 5. Eu estou sem força para fazer, vou fazer sem força mesmo. Eu vou me obrigar. Esses dias frios, né? Que a gente tem dificuldade, então a gente quer colocar. Eu tenho um amigo que ele faz assim, ele coloca tipo uns 7 despertadores. Assim, vai, a cada 5 minutos, porque ele diz assim, que demora para fazer o download da alma para o corpo. Demora para quem é fraco. Demora para quem é um fracote. Se você realmente tem força de vontade, o que você faz é acordar num pulo só, já vai logo tomar um banho frio. Para deixar de ser molenga na vida, ter força para servir a Deus. Uma vontade fraca é um instrumento do diabo. Vejam, o Evangelho termina dizendo o seguinte: o homem estendeu a mão ficou curada.
Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Quer dizer, vejam que coisa bonita, né? Pegar espiga no caminho não pode, mas planejar o assassinato de alguém está valendo, mesmo no sábado. Bonitinho, né? É sempre assim. Pessoas moralmente fracas são aquelas que são capazes de fazer as piores canalices do mundo. Na hora H, quando elas precisam realmente ser heróicas, elas serão os canalhas, porque são fracas. É aquela pessoa que você diz, nossa, como é capaz, essa mosca morta é capaz de fazer isso? Pois é isso aí mesmo. Está provado que não é uma mosca morta porque lhe convém. Nós, ao contrário, temos que ter a fortaleza da graça. São Paulo diz na segunda leitura, Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Nós trazemos esse tesouro em vasos de barro, ou seja, por nós mesmos nós somos fracos. Porém, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Ou seja, eu faço força, a força está lá, porque Deus deu, não é porque eu sou forte. Se eu ficar abandonado a mim mesmo, sou que nem Sansão. Cortou os cabelos, acabou tudo. Os cabelos, na Escritura, são símbolo da sabedoria, a sabedoria do alto, o conhecimento de Deus. Somos afligidos de todos os lados, diz o apóstolo, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Ou seja, quanto mais você se mortifica, mais o Senhor te fortifica. Nós somos chamados a isso. E a nossa geração de cristãos tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu soberano poder, como diz São Paulo aos Efésios. Nós precisamos começar a ter realmente uma vontade forte, começarmos a querer aquilo que Santa Teresa chama de determinada determinação. Eu quero. Não volto atrás, eu não vou ficar com dó de mim mesmo, me fazendo de criança, querendo ser mimado, o tempo todo me escondendo. Não, eu quero, determinada determinação, força, coragem. É essa determinada determinação que vai vencer a nossa paralisia. O que Jesus diz hoje é, vem para o meio e estende a mão. Só isso. Para de se esconder, enfrenta e estende a mão. Porque Ele está aqui nos fortalecendo, Ele está na sinagoga, Ele está conosco, Ele está no meio da sua igreja. Ele tem provisão de cura, de graça, de milagres, de todo tipo de intervenção possível. Ele tem, e Ele dá, Ele faz. Ele não é como essa turma que não faz nada e que justamente no final vai tramar a morte dos outros. Não. Ele faz o bem e Ele salva. Que o Senhor nos ensine a cooperar com a sua graça, porque esse será o único modo de atingirmos o nosso verdadeiro escopo, que é a santidade.